Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Sextou! Como que você tá por aí? Tá tudo bem? Olha, quero te chamar para assistir o nosso canal, se inscrever aqui no canal do YouTube e também seguir a gente nas redes sociais. Ô, gente, vocês já foram aí, se socorreram, vou falar assim, tá? No sotaque bem nortista, vocês já se socorreram aí através de uma raizeira, de uma benzedeira? Já foram levar um nenenzinho para benzer? Tem a fitinha vermelhinha aí benzida por alguém? Pois é, gente, essa é a nossa cultura brasileira, é a nossa cultura mato-grossense. Nós vamos saber como que está Mato Grosso em relação a essas pessoas tão maravilhosas que fazem parte de toda a história de fé, de medicina natural. Nós vamos conversar com uma pessoa que criou um projeto lindo aqui na capital, que pouca gente sabe, que é a Rota da Ancestralidade, que é o nosso querido Cristóvão Luiz. Tudo bem, Cristóvão? Sexta-feira, dia de Oxá Grande, Alá Luz, que a grande luz possa nos iluminar e que a gente possa espalhar o que há de melhor em nós, no solo fértil da vida, com muito axé. Tudo bem, graças a Oxalá. Amém, meu querido. Cristóvão, eu achei muito bonito esse projeto que você criou, Rota da Ancestralidade. Parece assim que é uma coisa assim meio surreal, né? Uma coisa de mística, quando a gente fala do nome. Como que é? Você reúne um grupo de pessoas e vai passeando por Cuiabá? Eu chego no Museu da Imagem São de Cuiabá em 2011, então são quase 15 anos da minha vida que passei por lá. Então você desempenhava o papel enquanto a museologia, mas eu precisava conhecer a rua. Precisava conhecer as igrejas, e bem na frente você tem a igreja Nosso Senhor dos Passos. Precisava conhecer a vida. Aí eu conheci, um colega nos apresentou a professora Adriana Rangel. Ela fez o doutorado e o pós-doutorado dela com o projeto Psicanálise na Rua, dentro do Beco do Candeeiro. Então, na rua, você vai conhecendo a história. Por exemplo, Cuiabá, você tem ali a região do Baú Sereno, uma das primeiras escolas de música, 100 anos atrás, Mestre Ignácio. E aí você tem a Praça da Mãe Preta, em homenagem a Ana Benedita das Neves, que era benzedeira, parteira, cozinheira. Então você vai andando nas ruas, becos e ruelas de Cuiabá, você tem essas influências africanas e dos povos originários, dos povos indígenas. Você tem um quilombo no centro histórico de Cuiabá, só que esse quilombo ele vai sendo apagado. Então, muito pouco, quase nada, as pessoas conhecem. Então, a história da Rota da Ancestralidade, você preparar esse afroturismo e deixar os totens com os QR Code nos 7 pontos. Mas, Cristóvão, é só 7. 7 que você faz de a pé e é a circularidade que te conecta com essa cosmovisão africana. Uhum. Agora, em São Paulo já acontece, Rio já acontece, Bahia, Maranhão. Então, você já tem o afroturismo acontecendo em vários estados, né, brasileiros. E nessa Rota da Ancestralidade é onde você encontra a benzedeira, a parteira, os griots, né, que são aqueles senhores de 70, 80, 90 anos, contadores de história. E esse passeio, como que ele é feito? Tipo, se eu quiser fazer com vocês? Nós temos o nosso agendamento, que é de 2 em 2 meses. E temos os parceiros com o FMT e FMT, escolas privadas e públicas. Então, eles agendam. Eles agendam, né? E aí nós vamos. Só que, como não está pronto, então você agenda. Normalmente nós pedimos para ser ou sábado, que a gente pode fazer de manhã, à tarde, uhum, ou à noite, ou de semana a partir das 18 horas, porque as pessoas estão na sala de aula, estão trabalhando, né? Então, por isso o QR Code, por isso os totens. Quando você tiver os totens e o QR Code, você vai poder abrir seu aplicativo e você pegar os seus alunos e qualquer hora do dia você vai poder ir. Conosco é agendamento, né? Uhum. Fez o agendamento, tem os mediadores. E aí você tem a doutora Ana Carolina, né, que é Departamento de História da UFMT, e a doutora Cristina Soares, né? Ela tem um livro sobre as mulheres negras em Cuiabá, né? Então ela que ajuda nessa mediação. Então são nós 3 que fazemos, né, quando agendados, né? Então aí marcou, nós estamos lá. O ponto de encontro sempre na Igreja do Rosário, Capela de São Benedito, né? E dali nós saímos. Esse agora
Nós começamos entre 15 e 20 pessoas. Mostra aqui, Richard, pra gente. Eles estão chegando ali aproximadamente, esse que teve aqui, quase 80 pessoas. A gente tem as imagens aí que você nos mandou, eu achei muito lindo. Tem um trechinho que mostra... A simbologia. Esse daqui é um espetáculo, né? Quantas estrelas tem no céu? Do André Antunes, né? E a Camila, vossa esposa. Então, ela está simbolizando uma vovó, né? Que lindo. E aí esse grupo... Esses são os grupos, são professores, alunos. Aqui é a Maria do Chá, do Quilombo do Mata Cavalo. Ela que trabalha com mais de 30 ervas ali. A de turbante aqui, né? Isso. Então ela foi acompanhando também, porque é uma experiência para ela nova, né? E a ideia para o futuro é você também poder subir os drones e demarcar a rota da ancestralidade dentro do quilombo, no que diz respeito ao cemitério, no que diz respeito à farinheira, no que diz respeito ao canavial. Então, quando as pessoas forem lá, esses pontos de referência de influência africana dentro do quilombo, também demarcar para eles, né? E, Cristóvão, o que eu tenho muito carinho, assim, por todas essas pessoas, né, que fazem esses trabalhos, mas eu tenho muito carinho pela benzedeira. Inclusive aqui em Cuiabá, às vezes eu pergunto para amigos, gente, vocês conhecem benzedeira? Eu queria me benzer. Hoje, se eu quiser me benzer, eu encontro benzedeira aqui em Cuiabá para me benzer? Tem. Normalmente, aqui é uma benzedeira, é uma vovó. Ela está fazendo ali, né? Mas você tem ela, no caso aqui, ela está representando uma entidade. Mas você tem a benzedeira que... Como que tá essas Agora, benzedeiras? não é fácil, né? Não é fácil porque normalmente essas senhoras já têm ali seus 70, 80, 90 anos, então muitas delas não saem, você tem que ir até elas, né? Então, assim, tem a Mãe Maria. A Mãe Maria é benzedeira de mão cheia, né? Ela é rezadeira mesmo, e ela é da Umbanda também. Né? Então, ali no caso da vovó, é uma benzedeira, só que ela está representando uma entidade, né? Mas é isso. É uma benzeção que ela está fazendo ali. Isso é muito da nossa cultura, né? Eu lembro que a menina pegou quebranto, leva na benzedeira. Isso ainda existe? Sim. Você tem notícias de que... Arca caída, quebranto. Então, eles têm um cordão que passa aqui, né? Passa aqui e aí para arca caída que eles falam, né? Então, você tem... Agora, cada dia que passa, com a nossa globalização e, assim... essas crianças, nossas crianças de hoje, eles não pegaram esse dom dos seus avós, né? Da tia, do vô, da mãe, muitas das vezes. Então, eles vão morrendo e levando com ele toda essa história, né? Você acha qual geração que ainda procurou aí uma rezadeira, uma raizeira? Não, você ainda tem muitas. Não as crianças, mas muitos dos adultos também ainda tem isso com eles, né? De procurar as benzedeiras, parteiras, só que é o que eu estou dizendo para você, eles vão morrendo e você não tem uma reposição, mas ainda tem, né? E isso também, o bebê nasce, está com cólica, alguma coisa, vamos achar uma benzedeira, vamos achar, por exemplo, tem uma prima minha, a filha dela teve o bebezinho e estava chorando, não dormia a noite inteira, nós fomos, só que benzedeira, ela tem o horário, ela tem o dia, ela tem ali, né? Tem alguns mistérios para você ir encontrar, mas como essa criança não estava dormindo à noite, chorando a noite inteira, nós levamos para ela umas 6 horas, 18 horas, assim, né? Então ela atendeu muito tranquilamente e a gente levou sorte, né? Porque hoje não é fácil. Todos os bairros na região do Cochipó, você conhecia alguém que conhecia uma benzedeira, um benzedor. Hoje em dia não é tão fácil você encontrar. Mais? Porque eles vão morrendo. Né? E aí não vão, os netos, os filhos não vão... Justamente, eles não vão assumindo esse dom. Mas para ser rezador, você tem que aprender ou é algo que a pessoa carrega? Passa. Ele é passado, se você quiser. Tipo, minha avó, vamos supor, minha avó é rezadeira. Sua avó é rezadeira, ela está indo, está se despedindo. Aí ela pode passar para você, se assim você desejar. Se você não quiser, morre ali. Então, agora, para passar, tem um tempo, né? Então, tem muitas dessas pessoas que, como a parteira, ela não era só. Tinha alguém que acompanha. Digamos que ela era a médica e tinha o enfermeiro. Então...
a benzedeira sempre tem alguém do lado para pegar uma erva, porque ali você tem ali as folhinhas das ervas, né? Aham. E cada um tinha a sua, né? Que você colocava na testinha da criança, tinha uma fitinha vermelha, né? Arruda. Então, vai lá buscar arruda lá, vai lá buscar a guiné, vai lá buscar. Então, já ia lá, já pegava, trazia os galinhos para ela fazer a benzeção. É Então, verdade, sempre você Cristóvão. tinha alguém do lado para ir fazer isso. Agora, Essa pessoa ia substituir essa rezadeira. se assim essa pessoa quisesse. Então, muitas delas acompanhavam, mas não seguiu. Não deu continuidade nesse procedimento. Então, essa história morreu, né? Morreu com a avó, morreu com o vô, né? Então, hoje você tem, mas essas senhoras já estão com seus 70, 80, 85, elas já estão bem de idade, mas ainda temos elas em Cuiabá. Quem é a rezadeira mais famosa cuiabana que a gente tem ou já teve que ser? Tinha a Mãe Maria, né? Mãe Maria lá da Chapada, lá. Aqui nós tínhamos a Maria no Dom Aquino, que ela já faleceu também, né? A Mãe Maria, hoje aqui na Cidade Alta também, Mãe Maria, ela dá Umbanda, ela benze também, né? Então, assim, são poucas, né? E antigamente era igual, nós estamos conversando muito tranquilamente, você fechava os olhos, você já tinha alguém que já tinha ido, e se perguntasse, você já sabia, né? Quem, aonde você poderia levar aquela... E eu ouvi uma história, Cristóvão, que eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia, que tinha um no CPA, inclusive eu moro no CPA. E aí eu ouvi as histórias de uma colega jornalista que ela falava, Grace, lá tem uma fila enorme para ele benzer. Sim, é muito verdade. E eu fiquei né? assim, gente, ainda as pessoas vão buscar, né? Independente de religião. Não, independente. E outra coisa bem interessante no Cochipó, ele já faleceu, era um senhor bem de idade, muito simples. A única coisa que as pessoas, ele não pedia nada para você. As pessoas falavam, você ia na casa deles bem simplesinha, eles falavam, se você for, leva um pacote de café. Ele toma café. Então você leva esse daqui de agrado, mas não precisa pagar, não é nada que ser um dão. Muitos deles ficavam até bravos quando você falava, quanto é? Não, não é nada isso daqui, né? Então, assim, a única coisa que eu lembro, quando você ia, aí as pessoas falavam, leva um café, um pacotinho de café. As nossas parteiras, hoje tem o parto humanizado, né? Tem maternidades aí caríssimas que oferecem esse serviço, né? Virou um serviço, mas esse parto humanizado, nós estávamos até conversando sobre isso, né, Cristóvão? Ele começou, esse parto que hoje é todo chique aí, foi lá das nossas parteiras de antigamente, né? Aqui em Cuiabá nós temos ainda parteiras. Como que tá isso, assim, pela a sua experiência, Cristóvão? Temos parteiras assim, só que não estão trabalhando, né? Enquanto parteiras, mas nós temos. Você já tem no Quilombo ainda muita delas, que ainda usa desse ofício, né? No Mata Cavalo, você fala? Lá você ainda encontra elas por lá, né? Então, assim, é um mistério, né? Porque no hospital você tem ali todo o procedimento, agendamento, tudo. No Quilombo, nesses lugares, elas também faziam o acompanhamento. Quando sabiam que a menina estava grávida, então você já tinha todo um procedimento. Ali ela já ia saber se era homem ou mulher. Homem tem um trato, a mulher tem outro trato. Então o acompanhamento, do momento que sabe que está grávida até a gestação, tem um procedimento para a mãe, né? Então elas iam acompanhando até lá. E normalmente era alguém da família que acompanhava, né? Esse parto. Por isso que quando a parteira ia, tinha alguém ali que conseguia auxiliar. Então ela estava falando assim que era a tesouro que ficava ali, era um lugar muito especial, ficava guardado ali, água quente, né, e pano, né, limpo que ficava por ali. E a fé, né, também você tinha ali o pessoal que ia acompanhando, né, fazendo todo o procedimento. Então, assim, você ouvir essas senhoras falarem, você viaja no tempo. É muito né? bonito, né? É porque você vê que se a criança estava virada, se a criança estava com o cordão enrolado no pescoço, você imagina hoje com a tecnologia. Os médicos já têm uma certa dificuldade, agora você imagina no Quilombo, você imagina numa aldeia indígena essa situação e circunstância.
né? Então são mistérios, né, que vêm passando de geração para geração e só você ouvindo e podendo fazer as suas reflexões em relação a essa questão da humanitária, né? Aham. Esse parto humanizado que a gente ouve nos dias atuais, eles ainda continuam lá, né? Então é um aprendizado que eu acho que fica para a vida, né? Daqueles que foram acompanhando no dia a dia. E você estava me falando que tem um parteiro, né? Um homem que faz parto. Que fazia o parto, né? A dona Eugênia, que é a mãe do Acer, né? Ele é filósofo, ela trabalha com as ervas, ela tem livro, né? Então, ela mora em Cuiabá. Ela acompanhava o marido que era o parteiro. Ela era a auxiliar, a enfermagem, enfermeira. Justamente, normalmente a gente ouve falar da parteira. Ele homem. era o parteiro, né? Então, assim, eu fiquei bem assim, eu falei, nossa, né? Normalmente a gente ouve Você sabe falar... quantos passos que ele chegou a fazer? Não Ela saberia não falou? dizer, não saberia, mas ele é um dos partos, ele foi um dos que nasceu... De uma parteira. Do parteiro, do pai, do próprio pai, ele que... Nossa. Então, os irmãos dele, o próprio pai que fez o parto junto com a mãe. Agora sim, Cristóvão, a gente conversando aqui, falando da Rota da Ancestralidade, a gente percebe que, assim, o passeio Rota da Ancestralidade é muito mágico. A gente conversando aqui já é incrível. Imagina você contando essas histórias junto com essas pessoas, fazendo esse tour, né, ali por essa rota. E a gente percebe que com essa tecnologia toda, isso tudo vai sendo abafado, né? Essas pessoas, esses personagens se vão e às vezes nem nos espaços como de comunicação eles são conhecidos. Vocês se preocupam com isso? O que que você, assim como com a sua bagagem, o que que você analisa do mundo de hoje, né? Porque falta também sensibilidade. As pessoas, a gente vê aí mulheres morrendo toda semana, praticamente, aqui em Mato Grosso, Feminicídio, né? Dos maiores. Então, assim, falta, né, sensibilidade, falta o sagrado da mulher também, né? Bastante machucado. O nosso Brasil tá machucando muito o sagrado feminino, né? Olha, é isso, é que às vezes as pessoas confundem, né? Quando fala Rota da Ancestralidade, eles se levam para um lugar sempre de chacota, menosprezo, estereotipado, inferiorizado, recalcado. Então, o que nós estamos trazendo é justamente a preservação desse patrimônio material e imaterial, dessas histórias dessas mulheres. Porque você pega ali o baú, hoje você tem clínicas, hoje você tem escolas particulares na área central e que eram quilombos. Ali era quilombo? Era um quilombo, porque... por volta de 1722, a Lavra do Sutil, ali à frente da Igreja do Rosário, Capela de São Benedito ali era o garimpo. Boa parte desses africanos que lá trabalhavam moravam no Baú Sereno. Então você tinha conexão com a praça da Mãe Bonifácia, que era a curandeira. Então esses africanos, quando conseguiam escapar, fugir do seu senhorio, ia para lá e ferido, ela curandeira, né? A mãe cuidava faziam toda essa, dava todo esse auxílio, né? Então há um apagamento dessa história. Então o que nós estamos fazendo é justamente buscando essas parcerias, né? Por isso aí a importância da doutora Ana Carolina, da doutora Cristina, da doutora Adriana, e que são várias áreas do conhecimento diferentes, porque elas que nos ajudam a pensar nessa preservação e valorização desse patrimônio no Centro Histórico de Cuiabá, né? Porque se você passa por ali, é uma cidade igual a outra. Carro, trânsito, barulho, aquela situação. Mas se você fechar os olhos, nos becos, ruas e ruelas, você consegue ouvir a voz do silêncio ancestral. Então, aos 14 anos trabalhando no museu, eu saí para fora para ouvir isso. Então, as histórias que se ouvem dos homens e mulheres que ainda estão ali com seus 80, 70 anos, isso te dá um certo ânimo para você buscar e preservar o que ainda está vivo lá. Porque senão é tudo natural, né? A globalização vem e isso daí essa sensibilidade, essa questão humanitária, cultural, né? Cultural, ele vai se apagando. Tudo te leva para a Europa. E as pessoas acham lindo e maravilhoso, mas
Quando lá no museu estava, chegavam os turistas, chegavam muitos cuiabanos também, chegavam alguns doutores, e eles sempre falavam desse patrimônio, dessa arquitetura, mas essa arquitetura tem mãos negras, porque a taipa e o adobe, quem construiu esses casarios, essas edificações, eram os africanos para a época. Mas quando você vai falar dessa história, dá a impressão que ela só é europeia, a influência. Não, você tem influência europeia? Tem. Você tem aí os portugueses, você tem aí os espanhóis, você tem, mas você também tem influência africana e influência dos povos originários, os povos indígenas. Então é acrescentar esses valores também nesse contexto do patrimônio cultural. Então a Rota da Ancestralidade nos traz essa possibilidade de viajar no tempo e falar que também é importante preservar este patrimônio. É muito bonito. A Secretaria Municipal de Cultura tem alguma participação? O governo do estado tem alguma participação? Ou é pura iniciativa de vocês mesmos preservar? Hoje nós estamos assim, parceiros hoje é o FBT, né, Departamento de História, com a professora Ana Carolina, Ana Cristina, já sentamos com a reitoria, com a pró-reitoria, com o IFMT, né? Então, ainda não sei, porque está um processo de construção, né? Uhum. Então, assim, a parte boa com a universidade é que você pode pegar os estagiários para geografia, arquitetura, como eles estão fazendo essas maquetes que eu falei para você, dos 7 pontos, né? Então, você tem os 7 pontos no centro histórico. Cris, mas esses 7 pontos? Não, são mais de 30 mil, se você for buscar na Inter. Então, você vai passar a sua vida pesquisando. Por isso, a parceria com o FMT, né, Departamento de História, porque esses estagiários vai poder, quando você for ampliando, você vai poder buscar a parceria com ele na pesquisa, né? Certo. Quando esses 7 pontos já temos como palpar, porque ele já tem assim, já está bem robusto em relação às pesquisas. E você tem muitos que estão ali, por exemplo, final do século XVIII, você tinha os batuques ali no porto, né, dos bares do porto, que eram permitidos somente para mulheres negras e outros que poderiam, mulheres negras e não negras, participar desse batuque, dessa dança, né? Então, essa história africana e de influência indígena, ela é Cuiabá. Eles estavam aqui. Mas se você me perguntar hoje, e aí, Cris, onde que eles estão hoje? Onde que eles estão hoje? É isso que nós estamos descobrindo. Tentando saber. É isso que nós estamos descobrindo através das histórias, através da contação de história, através da benzedeira, das parteiras, através desses senhores que estão com 70, 80, 90 anos, que é através da oralidade. Então você precisa de tempo para você ouvi-los. Senão vai morrendo essas histórias. Cris, mas você já não tem essas histórias na universidade para vocês complementarem os pontos que está lá? Sim, por isso a parceria. Mas se você é turista, se você estiver lá na Praça da Mandioca, onde foi um dos pelourinhos, se você estiver ali, você faz o seu happy hour, vai embora para casa e você não sabe, porque não tem identificação alguma com essa história. Verdade. Eu já fui lá, a gente sai, a gente tem lá o choro toda quarta-feira, mas você não tem essa identificação e contribuição desses povos. Mas e aí, como é que vai fazer? O totem, o QR Code, você ali abriu o aplicativo querendo conhecer um pouco, você vai andar ali 30 metros, 20 metros de onde você estiver na praça, na sua mesa, e você vai poder saber dessa história. Você entendeu? Então, assim, é o passo a passo e o tempo ancestral é diferente do tempo ocidental, né? O tempo ancestral, ele te permite fechar os olhos e desvendar os mistérios do tempo presente, ouvindo os ancestrais no passado, para poder prosseguir para o futuro. Né? Então essa é a diferença, você tem que ter paciência e você buscar esses anciões, como você vê a Maria do Chá falar, ela levou uma garrafa de chá que todo mundo amou, né? E a gente nunca tinha experimentado aquela, eu não precisava do nome, não, Maria do Chá, sem o chá não é. Não é Maria do Chá. Lá vem ela com aquele garrafão dela, tá pesado. Não, meu filho, todo mundo queria o chá da Maria, acabou o chá, teve gente que ficou sem o chá da Maria. Que gostoso, Cristóvão. Ó, Maria do Chá, eu quero você aqui, você e uma rezadeira. Inclusive, a gente está tentando, né, Cristóvão? Não, porque sim. a logística é complicadinha, porque são idosos, né? Tem toda uma questão de locomoção, né? E de localização delas. Elas não moram perto, né? Sim, mas é possível a gente ver, porque é muito interessante. São senhoras que já estão aí com seus 70, 80, mas vale muito a pena, porque
são anciãs, né? E o respeito que a gente tem, né? Em África é um respeito muito grande, e aqui também deveria ter. Agora você vê, como você falou, em relação ao feminicídio, né? Aqui é um dos estados alarmante em relação a essas pesquisas que diz respeito ao que mais mata mulheres, né? Com essa questão. E a mulher é sagrada, né? A mulher que gera, a mulher que dá a vida, a mulher que... Eu, como criei com a mamãe, então o respeito é muito grande, né? Então, desde a hora que eu levantava, já tomava a bênção, porque a bênção, quando você tomava a bênção, vai com Deus, meu filho, Deus que lhe proteja, Deus que lhe traga. Então, ali você já tinha a proteção da mãe, da avó, da tia. A mãe já era a rezadeira. Já, nossa de uma primeira certa rezadeira, né? Sim. Então, assim, tudo isso vai se acabando. Quando a mamãe se foi em 2015, as irmãs que vieram, todas elas era bênção. Você tomava a bênção dos mais velhos. Mais velho que você é bênção, né? E isso você muito pouco se vê, muito pouco você, né, vai se perdendo com o tempo. Mas isso é ancestralidade, né? Isso vem desses anciões, né? A velhinha no nicho pro São Benedito, você deixava lá no cantinho todos os cuiabanos, ou boa parte com o seu santo de devoção. Muitos pensam que é São Benedito que é o patrono de Cuiabá, pela festança, né? É a Igreja do Rosário e Capela de São Benedito, mas ele tomou uma proporção tão grande na procissão assim, tantas pessoas, quase 20 mil pessoas na procissão, e os turistas quando chegam achavam que ele era o patrono. O patrono é o Bom Jesus de Cuiabá. Bom Jesus mas de Cuiabá. Todos pensam que é o Benedito. O Benê tomou conta. Cristóvão, obrigada por você ter vindo aqui, adorei bater esse papo com você, saber dessas histórias maravilhosas, e eu torço para que o nosso poder público possa olhar com mais carinho também esse projeto, os empresários, gente, iniciativa privada aí, patrocinar, sei lá, né? Se abrir para... Pode fomentar o comércio ali, né? O centro de Cuiabá, a CDL, inclusive, está preocupada, né, com essa questão dessa situação do centro histórico. Isso é uma ótima iniciativa, né, Cristóvão? É verdade, né? Eu que agradeço muito. Eu acho que esse momento é um momento ímpar, né? Porque é os nossos ancestrais, são os nossos anciões. E quando se vão, é como se uma biblioteca inteira fosse arrasada pelo fogo, porque leva todo esse conhecimento com eles. Se você pegar o Morro da Luz, tem uma influência dos povos originários, Bororo, os Bois, muito grande, os povos indígenas, né? Então, assim, 90, você entrava ali dentro, você tinha segurança, você saía as pessoas do almoço, sábado, domingo, ia passear ali. Então, se a mata ainda está ali, tem ali ainda as pistas para você caminhar, é fazer a limpeza, não precisa inventar a roda, é você dar continuidade no processo. Tudo bem, você vai fazer do micro, macro, projeto do patrimônio cultural, bacana, mas eu acho que você poderia limpar, colocar água, colocar segurança, falar, meu povo, mais um espaço para vocês frequentarem. É simples assim. Só boa vontade, né, Cristóvão? Bom, eu penso, né? Porque se você for inventar roda, demora um pouco, né? Verdade. Obrigada, viu? Gratidão, axé. Gente, segue o canal nas redes sociais e eu vou deixar aqui o @ do Cristóvão, e se tiver o perfil da Rota da Ancestralidade para você, a gente vai deixar aqui o endereço para você fazer esse passeio maravilhoso, viu? Um abraço, tchau!